Amém, glória a Deus. Mateus 11, no capítulo 11, verso 29. Mídia, coloca lá para nós, por favor. Mateus 11, 29. Nós vamos começar hoje uma série onde nós vamos falar sobre, de verdade, se nós somos sal do mundo. De verdade, se aonde nós estamos buscando entender quem somos no Senhor. Nós pregamos aqui que a salvação é o play. A salvação é o início das coisas. Mas de verdade, nós sabemos aonde devemos olhar. Eu queria que você ficasse com a tua atenção em mim. Será que de verdade nós sabemos aonde olhar? Aonde nós vamos pegar o exemplo? Aonde, para quem nós vamos olhar e vamos dizer, cara, eu preciso copiar? Será que nós apenas não estamos entrando em cultos e saindo de cultos, né, de reuniões e saindo de reuniões, apenas como religiosos, porque se eu não for na igreja essa semana, eu não tenho meu tempo com Deus? Será que de fato a resposta que o mundo precisa, ele pode encontrar em meus lábios e em minhas atitudes? Então nessa série a gente vai trabalhar muito o caráter cristão. Mas entenda uma coisa, você foi uma ferramenta que Deus tem na terra para tocar a vida das pessoas. Então tem um padrão para você seguir, tem um padrão que você precisa olhar. Não é sobre como você, se comporta, mas é quem você adora. Porque aquele que você adora, você fica parecido. Está comigo? Eu preciso entender isso. Não é mais tempo e eu vejo que os dias são maus e a volta de Cristo cada dia é mais perto de acontecer. E de verdade, mano, eu não quero ser pego desapercebido. E existe um padrão que eu posso olhar. As pessoas do lado de fora estão atônitas, estão preocupadas. E eu preciso perguntar para você, onde é que eles vão arrumar calma e tranquilidade? Pastor, isso aí eles vão encontrar em Deus. Ok, mas se eles não conseguem enxergar a Deus como nós enxergamos, a quem eles irão olhar? E aí a minha pergunta para você, será que você consegue ser essa pessoa que traz calma, tranquilidade para esse mundo? Quem é você como cristão? Quem é você como a referência do Cristo? Quem somos nós? Será que realmente nós somos sal da terra? Será que realmente nós somos luz do mundo? Será que realmente as pessoas podem ter esperança no Cristo que cantamos? Será que de alguma forma as pessoas podem olhar para nós e dizer que aquilo que nós proclamamos em nossas reuniões, em nossos cultos, realmente é uma verdade vivida por mim e por você? Então, antes de nós querermos transformar o mundo, nós precisamos ser transformados todos os dias. A Bíblia chama isso de metanoia. Mudança de mentalidade. Nós precisamos todos os dias sermos mudados. Por quê? Para sermos parecidos com Cristo, para que o mundo veja o Cristo revelado em nós. O teu papel não é revelar a igreja que você congrega, a placa que está do lado de fora, não, aquilo ali serve apenas de localização. Aquilo ali serve apenas para nós organizarmos a coisa nesse plano aqui terreno. Mas você de fato precisa entender se você reflete o Cristo nas suas atitudes. Se o seu casamento reflete o Cristo. Se você, como um colaborador na tua empresa ou empresário, você realmente coloca o Cristo naquele lugar. Então, existe alguém fazendo um convite para mim e para você nessa manhã, para que a gente possa aprender um pouco mais dele. Aprender de Jesus não é simplesmente dobrar os joelhos e fazer uma oração e dizer, Senhor, me torna parecido contigo. Deixa eu ser muito claro com você, se você fizer essa oração, Ele vai fazer isso acontecer. Sabe de que forma? Ele vai colocar algumas tribulações do seu lado. Ele não vai descer com um caderninho, colocando para que você, olhe esses tópicos aqui, preste atenção e aprenda teoricamente. Não. Ele vai colocar na tua vida prática de vida, para que você seja parecido com Ele. E o mais formidável da palavra é que ela fala conosco todos os dias. Fala ou não fala?
Se você estiver disposto a ouvir, Deus está pronto para falar contigo todos os dias. E esse texto em Mateus, no capítulo 11, ele, de verdade, ele é um convite para nós olharmos para uma pessoa. Uma pessoa que ela não apenas desceu aqui para morrer numa cruz para te salvar. E quando eu falo assim, parece, muitas pessoas até se chocam. Dizem, não, pastor, isso foi o que Jesus veio fazer. Sim, isso é uma das partes do que aquilo que Cristo veio fazer na terra. Mas Ele não veio só para isso. Ele veio para ser o exemplo vivo, onde eu e você possamos olhar para Ele e ser parecido com Ele. Ser parecido com Ele não é trocar de roupa. Ser parecido com Ele é resgatar a identidade de filho. Está aqui ainda? Eu queria que você interagisse comigo nessa manhã, porque nós vamos tentar conversar hoje. Eu prometo que eu vou só conversar hoje. Eu não vou me empolgar muito. Vou ficar aqui mais para nós tentarmos conversar, porque a gente precisa entender que antes de mudar o mundo, a gente precisa mudar nós. E a mudança, ela não é externa. A mudança, ela não é externa. Não adianta nós cortarmos o cabelinho, fazer a barbinha ficar aparentemente bonitinho, se por dentro a palavra não está pegando, a palavra não está transformando. Então sim, nós precisamos abrir os nossos corações para que a palavra possa construir algo dentro. Nós cantamos isso aqui hoje de manhã. Vamos construir a tua vida em mim. Tu és o meu firmamento. E aí nós precisamos realmente encontrar dentro de nós se essas certezas estão sendo plantadas dentro de nós. Se realmente eu estou permitindo essas certezas do Cristo, essa certeza da palavra de Deus sendo construída em mim todos os dias. Deixa eu te falar, eu não estou exigindo e nem colocando aqui que você precisa ser perfeito. Não, a perfeição nós só encontramos nele. Só o Cristo foi perfeito. Nós somos imperfeitos, sim, mas nós estamos todos os dias buscando melhorar em Cristo. E existem alguns comportamentos que a gente precisa imitar. Eu queria ler com vocês a primeira ordenança desse verso. É: tomai sobre vós o meu jugo. Esse é um versículo que muita gente conhece. Eu queria que ele ficasse na tela, por gentileza. E às vezes a gente não tem noção do que significa essas expressões, porque a notícia do mundo, as notícias que o mundo vai dando, o nosso dia a dia, muitas vezes faz nos enxergar, sabe, que um fardo tão pesado sobre nós, uma dificuldade tão grande, né? E às vezes a gente olha assim, cara, que mãe que eu sou, que pai que eu sou, que cristão que eu sou, e parece que eu estou tão sobrecarregado. Deixa eu te falar uma coisa: Cristo em nenhum momento quis sobrecarregar você. Ele disse: ei, tomai de mim, tomem sobre vocês o meu jugo. Por quê? Porque Ele levou todas essas coisas na cruz. A cruz do Calvário foi aonde Ele levou todas as dores. O escritor de Isaías falava isso. Ele levou sobre si todas as transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então tem coisa que está oprimindo você, que não faz sentido para esse tempo. Por quê? Porque o Cristo levou por você. Eu sei que humanamente falando nós temos sentimentos, eu sei disso, e não estou anulando nenhum tipo de sentimento, mas eu preciso entender como Deus começa a se mover agora nos bastidores, no nosso meio, entre nós, conosco mesmo. Tem algumas aflições que às vezes vêm e nos fazem se sentir desconfortáveis em alguns lugares. Deixa eu te falar, é Deus arrumando a tua casa, é Deus arrumando o teu coração. Para quê, pastor? Para que você entenda que o fardo dele é leve. Alguns desconfortos vêm para nos levar a lugares de crescimento. Se você ler as cartas paulinas, você não vai ver em nenhum momento o apóstolo Paulo dizer: olha, na alegria construiu isso em mim, na felicidade construiu aquilo em mim. Você nunca vai ver ele falar isso, mas ele vai falar na dor. Na dor. Só que sabe o que o mundo está tentando falar para nós toda a vida? Que só temos prazer se nós estivermos felizes. E por isso que tem o quê? A tentativa de sempre nos arrancar de alguns lugares onde nós precisamos parar e pensar, e levar em algumas felicidades que elas não são verdade. Exemplo: uso de drogas, uso de álcool. O que isso faz na nossa vida? Tira a nossa consciência. Enquanto a palavra de Deus vai nos colocar consciência em tudo aquilo que vivemos.
Porque ser espiritual não é perder a consciência, porque o culto hoje foi uma chapação. Não, ser espiritual é ao ponto de você entender a sua humanidade, e a sua humanidade ser parecida com o Cristo. Isso é ser espiritual. Ser espiritual é quando você pega a palavra de Deus e coloca no seu dia, e você vê quem tem fome, você vê quem tem sede, você vê quem está passando frio, quem precisa de ajuda, quem precisa de um amigo, quem precisa ser ouvido, e você é essa pessoa. Ser espiritual não é quantos, modelos de língua estranha você fala. Não. Ser espiritual não é essas coisas. Muitas vezes nós, trocamos algumas coisas dentro da casa do Senhor, achando que são essas movimentações que me tornam santo. Não. Você sabe o que significa ser santo? Ser santo é ser separado. Ser santo é ser separado. Ser diferente. Estar fora do bloco. Não parecido com. Você me entende isso nessa manhã? Então eu, como sal do mundo, será que realmente eu estou trazendo sabor àquilo que as pessoas estão esperando de mim? Ou será que eu sou só mais um? Será que eu sou só mais um pastor? Será que essa é só mais uma igreja? Será que esse aqui é mais um povo apenas que se chama povo de Deus? Ou será que de verdade nós estamos olhando o padrão, e o nosso padrão é Jesus? Será que nós estamos olhando para esse padrão e seguindo Ele? Deixa eu te ser muito sincero contigo, porque eu preciso fundamentar isso para nós começarmos. O padrão que Deus quer exigir de mim, de você, sim, Ele quer exigir, sim. O padrão que Deus quer exigir de mim, de você, é que nós sejamos semelhantes ao seu Filho. E Jesus, Ele vem na terra não apenas para morrer por você, mas sim para te reposicionar, para te colocar de volta no lugar que você saiu, que eu saí. E aí Deus vem e faz isso através do Filho dele, e Ele coloca agora as características de como Ele queria que isso acontecesse na vida do Filho. E o Filho, Ele vive agora como um exemplo vivo de como eu e você deveríamos viver. Às vezes nós lemos a palavra de Deus, lemos a Bíblia, e tudo aquilo que nós lemos na Bíblia a gente leva na nossa mente como um conto histórico. Ai, que legal, né? Jesus, nossa, Jesus, ó, estava no meio da festa, desceu lá e curou o paralítico. Ó, poxa, que bacana, né? A gente até aplaude, ai que legal. Mas a gente não entende o que ele estava tentando falar. Ele estava dizendo o seguinte: aí, na oportunidade que você estiver festejando, olhe para aqueles que não conseguem festejar como você está festejando. Desça lá e dê um pouco de dignidade para aquela pessoa que não conseguiu festejar, porque há 38 anos não consegue andar. Divide um pouco da alegria que Deus está colocando no teu coração com alguém que não está suportando. Segure a dor de alguém por um tempo. Não pense só em suas festividades. Era isso que Jesus estava tentando te ensinar. Os discípulos, pegando a ideia, sabendo disso, eles estão indo agora para a sinagoga. E daí de repente, lá naquela sinagoga tinha um homem. E esse homem estava ali já, como de costume. E quantas vezes a gente passa por pessoas, ou conhece pessoas, ou até tem essas pessoas na nossa casa, na nossa família, que estão acostumados a ficar pedindo esmolas, vivendo de esmolas a vida toda. Eu não estou falando de dinheiro. Esmolas emocionais, esmolas, sabe? Porque se sente inferior, se sente pequeno, se sente um mendigo. Mas aqueles dois homens, aqueles dois discípulos entenderam o que Cristo tinha falado para eles. E aí eles passam por aquele cara e dizem: ei, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Eu não sei se você está entendendo isso, cara. Mas se você entender, mano, que você tem muita coisa para dar para alguém, rapaz, você vai mudar a vida de pessoas. E aí, sabe, esse desconforto muitas vezes que você está sentindo, você vai conseguir colocar de lado e vai dizer: eu sei que Cristo vive em mim. Então aprendam de mim. Aprendam de mim. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão o que? Descanso para a vossa alma. Eu vou ler de novo, porque eu queria que isso gravasse, fixasse no teu coração. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam. É uma ordenança, é algo que, sabe, é uma ação, é um verbo. Você precisa aprender, aprendam.
Aprendam, preste atenção, tem um modelo a seguir, tem uma coisa que nós não estamos na igreja apenas para dar uma cantada e ouvir uma palavra, levantar a mão, falar meia dúzia de aleluia e glória a Deus, que hoje está, né? Hoje em dia no nosso culto está tão difícil até a gente fazer isso. Não, você não está aqui só para isso. Você está aqui para aprender. Para aprender, existe uma dinâmica que nós precisamos estar inserido. Qual é essa dinâmica, pastor? Essa dinâmica do aprendizado. Só que nós estamos tão sobrecarregados com os pesos que carregamos, que nós não temos espaço para aprender. E aí nós vivemos no automático. Você entra e sai do culto como se fosse algo normal. Eu bati o meu cartão na igreja hoje, final de semana, e até domingo que vem, em nome de Jesus, glória a Deus e aleluia. Não é para isso que Deus chamou. Porque você é uma resposta, cara, onde você está inserido. Você é uma resposta na sociedade. Como é que você se vira com isso? Como é que você faz isso? Então eu preciso sim, sabe, abrir mão dos pesos que estão sobre mim e dizer, eu tenho que aprender com Ele, cara. Eu tenho que entender que Ele levou sobre si todas as nossas aflições. Pastor, você fala assim porque você nunca teve um dia mal. Você que pensa. Você que pensa. E eu não estou disputando dor com ninguém aqui, mas eu quero que você entenda o que Deus está tentando falar com você nessa manhã. Amém? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Quantos de nós muitas vezes estamos aí tão aflitos? Por quê? Porque a nossa alma está sobrecarregada, porque o nosso peito está sobrecarregado e nós não conseguimos olhar, sabe, para o lugar de descanso que só Cristo pode nos dar, cara. E eu não estou julgando você nem nada, mas eu queria, sabe, chamar a sua atenção através da palavra de Deus para que você se atentasse a isso. Existe um padrão de humildade no processo dessa evolução que nós estamos passando. Porque sim, se nós formos os mesmos todos os dias, é sinal que a palavra não está trabalhando em nós. Rapaz, eu preciso ser melhor do que ontem, cara. Hoje eu preciso ser melhor pastor, melhor pai, melhor homem, melhor esposo do que ontem. Se isso não está acontecendo na minha vida, tem algo que eu não estou deixando Jesus fazer em mim. Eu preciso entender que a palavra de Deus, ela precisa pegar o meu ser e me transformar. Ela precisa pegar o meu ser e mudar a equação da minha vida, cara. Aquilo que tira, aquilo que subtrai, aquilo que arranca, ela precisa ser trocada. Essa equação, ela está errada. Jesus, na verdade, veio dividir comigo e com você, para que no final a gente fosse multiplicado nele. Ser parecido com Cristo é isso. Ser parecido com Cristo é tirar todas as minhas razões e aprender dele como ele vive, como ele viveria. E aí a vida de Jesus é o nosso exemplo, cara. A vida de Jesus é aquilo que nós temos, sabe, como centralidade. Jesus, o Salvador do mundo, primeira coisa que ele faz é se esvaziar de si mesmo. A Bíblia fala que antes dele descer para cá, ele esvaziou, ele deixou toda a sua glória, desceu para cá e se tornou carne. Por quê? Porque ele queria ensinar para mim e para você que é possível. E sabe qual é a notícia que nós damos ouvido? Não, é que isso não existe. Existe sim, cara. Existe sim. Antes de chegar aqui eu estava conversando com um pastor lá do Rio de Janeiro. Ele tinha me ligado, já cheguei um pouco mais tarde, e que eu estava nessa ligação com ele. Perdão. E nessa ligação eu estava trocando uma ideia com ele, falando com ele, encorajando ele em algumas situações. E ele falou: pastor, tudo que o mundo quer na verdade é colocar sobre nós um peso tão grande de responsabilidade que não é nosso. Eu disse: sim, é verdade. Agora sabe o que acontece? Eu abro o meu coração para ceder às pressões do mundo. Eu abro o meu coração. É mais fácil, parece, para a gente aprender o que o mundo está tentando ensinar do que aquilo que a Bíblia está tentando ensinar para a gente. Porque na Bíblia você tem que abrir ela, você tem que caçar, você tem que entrar para dentro, você tem que mergulhar. Você tem que pedir inspiração para o Espírito Santo e dizer: cara, fala comigo. E às vezes a gente procrastina esse início, sabe, de relacionamento com Deus. A gente joga para frente: não, depois eu faço. É que eu estou muito cansado, a minha agenda é muito apertada, a minha vida é muito ocupada, e depois eu faço esse relacionamento. Mas todas as notícias do mundo eu escuto, eu coloco no coração e eu até vivo elas. E às vezes tudo que sobra em nós é um peso de tudo isso que está acontecendo. Então, embora Jesus sendo perfeito,
Embora Jesus sendo filho primogênito de Deus, embora ele sendo Deus, ele esvaziou-se de si mesmo para descer. Hebreus no capítulo 5, verso 8 vai dizer: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Eu vou repetir: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. De novo, a dor falando um pouquinho mais com a gente. A dor falando de novo com a gente. Se o próprio Cristo passou por isso, por que muitas vezes nós fugimos desse lugar? Jesus, ele é o Salvador do mundo, mas ele se esvaziou da sua glória para nos ensinar não apenas como viver, mas como obedecer. O mais difícil para o cristão, meu irmão, não é entender as características, o perfil de Jesus, não, é obedecer isso. É Jesus chegar para você e dizer assim: eu vou trabalhar na sua vida a mansidão. E você diz: não, mas eu não sou manso. Ele tenta te dar uma identidade e você sai desse lugar e coloca a sua identidade, a identidade que alguém te deu, que o mundo te deu. Não, eu não sou manso. Mas ele fala para aprender dele que é manso, para copiar a mansidão dele. Mas eu não sou. Você está entendendo o que eu quero falar? Características que de verdade o mundo quer impregnar em nós, e Deus está tentando em todo o tempo trabalhar no nosso coração, e nós estamos dizendo: não, eu não quero, eu sou assim. Não, você não é, cara. Você foi gerado, meu irmão. Ele te conheceu antes do firmamento, ele te deu o teu nome lá. Nós precisamos entender isso. E o próprio Cristo veio, nos ensinar isso. Ele não veio para causar uma revolta, ele veio para liberar uma revolução. Que revolução é essa? Principalmente espiritual no nosso meio. Ele não veio causar nenhum tipo de revolta. Ele levantou um bocado de gente revoltadinha com o mundo. Não! Ele levantou pessoas, e salvou para que elas fossem diferentes do mundo. Diferentes, não revoltados. Nós viemos para causar uma revolução e não uma revolta. Por quê? Porque a revolta traz guerra, traz morte, traz prejuízo. Revolução traz mudança de vida, mudança de mentalidade. Se eu entendo aquilo que a Bíblia está tentando falar comigo todos os dias, eu não me revolto mais agora, mas sim, eu entendo o que Ele está falando, e eu crio em mim uma revolução, dizendo: eu não serei mais o mesmo. O meu coração está aberto para entender quem é o Cristo na minha vida. E aí sim, as coisas ao seu redor vão mudar. E aí sim, as coisas que estão, do seu lado vão mudar. Por quê? Porque você entendeu. Então ele não veio para causar uma revolta, mas para liderar uma revolução espiritual através do quê? Da humildade. Foi através da humildade. Não é para nós agora como cristão achar que nós somos os perfeitinhos, os bonzinhos, a traquina do pacote que sobrou, a Coca-Cola do deserto agora, e dizer: não, nós somos melhores. Não, nós não somos. Nós só entendemos. Você está comigo? Porque se você tentar ser salgado, meu irmão, se você tentar colocar sal demais, vai estragar. Você entende o que eu estou falando? Ser temperado é ser moderado, é entender as coisas, os passos que elas precisam dar, cara. Entenda isso, em nome de Jesus. Rapaz, pensa numa coisa ruim, é o tal do arroz insonso, né? Daqui a pouquinho nós vamos almoçar, né? Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos aí já com fome, já a hora que eu falei de arroz, vocês assim, deu até uma alegrada. Eu acho que é falta de carboidrato no corpo. Não vou falar da maionese, eu estou proibido de falar da maionese. Eu não posso, os irmãos domingo de manhã sabem. Mas entenda uma coisa: Deus, Ele quer trabalhar no nosso coração através da humildade, através da obediência e através do processo. Tudo que a gente quer é fugir do processo, cara. Tudo que a gente quer é fugir do processo. Por quê? Porque a gente acha que não, Deus, se Ele quiser, Ele faz. Claro que se Ele quiser, Ele faz. Ele é todo poderoso. Só que Ele está te ensinando a viver. Ele está te ensinando a viver, cara. E às vezes a gente não suporta isso. Pensando nisso e olhando para Jesus, como Jesus viveu. Primeira coisa, Jesus sentiu. Jesus, ele teve que sentir as coisas que nós iríamos sentir. Jesus teve que viver as coisas que nós estamos vivendo. Por quê? Para nos dar ensinamento, para nos dar uma direção. Então o Deus, Ele é o Deus que se fez humano. Deixa eu te falar uma coisa: quando Jesus estava na terra, Ele não era Deus, Ele era humano como eu e você. Ele deixou a sua glória, é isso que a Bíblia fala. Ele se esvaziou de si mesmo.
Ele desceu aqui e ficou igualzinho em você. Para quê, pastor? Para que ele passasse algumas coisas para deixar ensinamento como é que nós iríamos fazer. Então o teu padrão de comportamento, ele não está em ninguém lá fora, não está em nenhum influenciador da internet. Ele está no Cristo. Ele está em Jesus. E você precisa procurar esse padrão lendo a Bíblia, lendo a palavra, se baseando nela. Hebreus no capítulo 4, verso 15 diz: temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. E eu vou repetir: temos um sumo sacerdote. E o que ele faz, o sumo sacerdote? Ele se compadece com o quê? Com as nossas fraquezas. Então não adianta você botar uma carapuça de eu sou fortão, eu aguento tudo. Não, irmão, não. Por isso que ele te bota numa congregação, por isso que ele te bota numa igreja. Por quê? Porque se você caiu do lado, levanta. Diz um amém pelo menos, vai. Se você tiver a fim de levantar alguém, cara, por favor. Nós temos que ter essa prática na nossa vida, cara. Não é sobre vir numa reunião, cara, é se tornar algo. Entendeu? Pastor, está tudo bem na minha vida, pastor. Então segura a mão de quem não está, cara. Alegra o coração de quem está triste. Pastor, mas está tudo tão bem, já faz tanto tempo que eu não choro. Chore com alguém que está chorando. Nós precisamos, cair nessa realidade. Temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. E às vezes as nossas fraquezas, elas vêm com titularidade de superioridade. Porque você diz, não, está tudo certo lá em casa, eu nunca mais chorei. Não é que você nunca mais chorou, é que nunca mais você foi humilde o suficiente de reconhecer aquilo que você está passando. E aí às vezes a gente diz, não, eu não choro, sou homem, não choro. Rapaz, se você colocar o teu coração na mão do Senhor, cara, você vai ver quanto é bom chorar no colo dele, cara. E sabe o que é mais legal, cara? Que Deus vai mandar alguém do teu lado, dizendo, estás mal, né? Vem cá, cara, vem cá que eu vou te tirar um abraço. Vem cá que eu quero dar uma alegrada no teu dia. Jesus sempre prepara alguém para isso. Preste atenção, ele sentiu tudo o que sentimos, não porque precisava, mas para poder identificar e ensinar. E eu vou repetir para que você grave no teu coração. Ele sentiu tudo o que nós sentimos. Para quê, pastor? Não porque ele precisava, Jesus não precisava de nada, ele é Deus. Você entende isso? Mas para se identificar e ensinar. Como é que ele ia ensinar para nós? Lembra de Atos dos Apóstolos no capítulo 8? Lembra o Filipe evangelista? Menino lá, estava lá evangelizando a igreja de Atos, tal, de um lado para o outro. Deus manda para ele, sai daqui, vai para uma rua deserta. Chegando lá, Deus não falou mais com ele, Deus falou uma única vez com ele. Chegando lá nessa rua deserta, ele olha de um lado para o outro, o que eu vim fazer aqui, né? Não parece as nossas perguntas? O que eu vim fazer nessa igreja? Meu Deus do céu, eu vim visitar hoje o culto. Meu Deus, que palavra é essa, que maluca essa palavra. Meu Deus, o que eu vim fazer aqui hoje? Domingo, frio, chuva, podia estar dormindo até mais tarde. O que eu estou fazendo aqui nesse culto? Jesus está falando com você, amém? Comigo ele está falando, cara. Filipe evangelista chega lá do lado, ele olha de um lado para o outro, não vê ninguém, daqui a pouco passa uma carruagem. O maluco não começa a correr do lado da carruagem, cara. Se tu olhar, as nossas atitudes como cristãos, elas não podem ter o padrão do mundo, cara, elas não são certas. Elas não são certas. Jesus, né, Deus fala com um rapaz, ele sai correndo, vai para uma rua deserta, passa uma carruagem, Deus não fala mais nada. Ele sai correndo atrás da carruagem, ele sai correndo do lado da carruagem. Não faz sentido, meu irmão, o negócio desse não faz sentido. Quantas coisas que Deus está fazendo na tua vida que não faz sentido? Que você de fato queria que fosse diferente. Que você na tua estratégia humana já desenhou o plano perfeito para Deus. E quando às vezes Deus te coloca nessa situação, você diz, para aí Deus, eu tenho um plano melhor para você. Faz desse jeito aqui. Eu tinha tudo já escrito no iPad, está tudo certinho. Segue a direção aqui. Segue essa direção. Jesus olha para você. Eu tenho uma coisa diferente para você, cara. Eu tenho um processo diferente daquilo que você está pensando sobre você. E aí Filipe, ele vai lá, ele começa a escutar, e aquele cara está lendo o pergaminho de Isaías. E aí Filipe grita, ei, tu entendes o que tu lê? Olha a resposta do mundo para mim e para você. Como entenderei se não há quem me explique? E eu vou ser muito claro com você nessa manhã. A tua vida explica o amor de Deus sobre o homem? A tua vida explica o amor de Deus sobre o homem? Será que se as pessoas olharem para você e ouvirem você, eles vão ver Cristo em você? O que as pessoas vão ver? Peso? Julgamento? Falta de humildade? O que as pessoas vão ver em você? Que tipo de sal você está fornecendo para esse mundo sem sabor? Para esse mundo insípido?
Que tipo de estrutura você está oferecendo? Cristo, ele não precisava, mas ele desceu para quê? Para se compadecer com as nossas fraquezas. Ele desceu aqui para nos dar um norte, um caminho. Ele sentiu tudo que nós sentimos. Pense só que o pão da vida, ele é o pão da vida, sim ou não? Mas teve fome. Parece uma incoerência, não é verdade? Como assim? Se ele era o pão da vida, e ele dizia: ei, aquele que se alimentar, aquele que comer de mim, jamais terá fome. Mas ele sentiu fome. Por quê? Porque ele precisava ensinar. Então quer dizer o seguinte: mesmo algumas coisas que você passa. Essa semana eu ouvi isso ainda, pastor. Como é que eu não entendo? Às vezes eu estou em umas guerras lá em casa com a minha esposa, e chega alguém pedindo oração para casamento comigo, e às vezes eu queria orar por mim mesmo, às vezes eu queria pedir oração para outro, que lá em casa não está tão legal. E aí Deus vai lá e usa aquele instrumento que não está se sentindo tão bem assim, para orar por alguém, e falar algumas palavras para alguém, e de repente daquela conversa, sai 4 pessoas modificadas, não é só 2. Deus, eles têm o seu jeito de fazer, fica tranquilo. Deus tem os seus jeitos de fazer, e às vezes Ele não segue o nosso padrão, cara. Às vezes Ele não segue o nosso padrão. E deixa eu te falar, está tudo bem se você confiar. Está tudo bem se você acreditar. Está tudo bem se você olhar e dizer: sim, eu estou no processo de aprendizado. Sim, eu estou evoluindo com Jesus. Sim, eu sei quem Ele é para mim, e agora eu estou prestando atenção na vida dEle, e estou entendendo o que Ele quer ensinar para mim diariamente. E eu estou vivendo, se aperfeiçoando todos os dias. Ou seja, se santificando. Ser parecido com Cristo não é quando você recebe uma vara de condão na cabeça, irmão. Vem para cá na frente, vai receber oração. O pastor tem uma vara de condão lá, chega, bate na cabecinha. Meu Deus, que anjinho, sai daqui quase voando. Areola na cabeça, asinha nas costas. Não é assim, cara. Não funciona. Não é mágica. Você entende que não é mágica? Não é mágica. Tem muita gente colocando misticismo, magia, no meio daquilo que era para ser espiritual, cara. É um processo, é negar-se a si mesmo todos os dias. É todos os dias, alcançar a cruz e dizer: cara, eu vou andar. É mais uma milha, Jesus não voltou ainda, eu preciso continuar. Eu preciso, dar continuidade. Ele sentiu tudo o que sentimos, não porque precisava, mas para se identificar e ensinar. Então Ele é o pão da vida, mas mesmo assim teve fome. Mateus 4:2. Ele é a água da vida, mas Ele teve sede. Ele falou: eu sou a água. Ele chega lá para aquela mulher no poço e diz: se você soubesse quem está te pedindo água, você tomaria um pouco e nunca mais sentiria sede. Aí lá em João escreve que ele está na cruz, ele sente sede. E daí? Como é que a gente se comporta com um comportamento desse? Como é que a gente vê isso? Como é que a gente coloca isso no nosso coração? Quantas vezes, meu irmão, você precisou de ajuda e foi você que ajudou? Não fique revoltado com isso. Isso é bíblico. Você está comigo aqui? O Salvador do mundo, Ele chorou e pediu ajuda. Mateus capítulo 26 vai falar isso. Ele estava ali num lugar e Ele ia salvar todo mundo. Mas de repente Ele olha para aquela galerinha e diz: ei, preciso que vocês estejam comigo. Eu preciso que vocês estejam comigo. Eu preciso que vocês, tiram tempo comigo. Eu estou precisando de ajuda de vocês. Em nenhum momento Cristo quis bater no peito, A primeira coisa que o diabo fez contra Jesus foi, ele estava lá no deserto, em 40 dias de consagração, e o diabo está naquele lugar lá para fazer a prova com ele, e de repente ele começa a falar: ei, se tu és o Filho de Deus, manda que isso, manda que aquilo, manda que aquilo outro. Ele olhou: não vou cair nesse negócio não. Eu poderia falar: vem cá, anjo, dá um pau nesse cara aqui, acaba com ele, quebra ele no meio, monta um ringue aqui que nós vamos dar umas... Não, mas ele não falou isso. Eu sei que eu e você, nós temos essas vontades às vezes, de pegar algumas situações que nós estamos vivendo, botar dentro do octágono, é isso? O pessoal do MMA aí, octógono, esse negócio aí. E chegar lá dentro, botar todo mundo para dentro da igreja, fechar a porta e dizer: irmãos, 10 minutinhos depois, está todo mundo perdoado, e acabar com todos os problemas, Mas não funciona assim, meu irmão. Não funciona assim. O exemplo claro é o do Cristo, diante do próprio Satanás. E ele não ficou dizendo: sai Satanás. Não, ele não ficou falando nada disso. Ele só obedeceu. Sabe qual é o nosso problema? Nós vimos o diabo em tantas coisas,
que tudo que nós sabemos falar é sai Satanás, enquanto na verdade nós devíamos só obedecer. Está comigo aqui? Nós precisamos entender isso. O Salvador do mundo, ele chorou e pediu ajuda. O Pai da eternidade teve que morrer, cara. O Pai da eternidade teve que morrer, cara. O cara que era eterno decidiu morrer por mim e por você. Então eu preciso entender essas coisas. A grandeza de Jesus não está só nos milagres que fez, mas na humanidade que carregou, cara. Sabe o que isso significa para mim e para você? Às vezes nós estamos tentando tanto sair desse plano natural e ir para um plano espiritual. Espiritualizamos tudo, e tudo que vivemos do lado vira espiritual, e nós esquecemos de ser humano, cara. Você é humano, irmão. Você tem dores, beleza. Você tem dificuldades, beleza. Você sente fome, beleza, tranquilo. Jesus também sentiu essas coisas. Mas você pode colocar tudo isso sobre a cruz do Calvário, porque Ele já levou todas as coisas, e você pode viver numa liberdade que você ainda não experimentou. Só que sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós estamos sempre carregando um fardo pesado sobre as costas. O jugo sempre é o meu, eu estou puxando isso para mim. Então eu preciso fazer o quê? Depois de saber de tudo isso, o que eu preciso fazer? Reconhecer e expressar a fraqueza. Por quê? Isso não é um mau sinal, irmão. Isso não é um mau sinal. A Bíblia fala para nós confessarmos uns com os outros. A Bíblia fala para nós abrir o coração. Não, mas eu não vou falar isso. Deus o livre se as pessoas saberem que eu choro por isso. Deus o livre as pessoas saberem que eu não consigo dar conta disso. Deus o livre se as pessoas saberem, o pastor não tem problema, o pastor não tem falha, porque ele é um ser espiritual. Não, irmão, belisca que dói aqui, ó. Belisca dói, carne. Entendeu? Nós precisamos um dos outros, sim. E a maior certeza disso é que o próprio Cristo precisou desse lugar também. Então reconhecer e expressar a fraqueza não é um sinal de fraqueza. É um sinal de quê, pastor? É um caminho de cura. E um modelo de quê? De liderança. Porque Deus não te chamou, irmão, para ser liderado. Deus chamou para que você liderasse. Você está aqui ainda? Você está comigo aqui? Liderar o quê, pastor? A tua vida. Através do Cristo. Do exemplo que a Bíblia fala. Que você tomasse, sabe? Tomar é tomar uma decisão. É fazer uma ação. Ninguém vai resolver para mim. O B.O. é meu, eu vou resolver. Senhor, eu estou contigo, Jesus. Então se tu estás comigo, vamos embora, vamos juntos, vamos para frente. Continua. Pega a tua cruz e vai. Não abandona ela. Não queira trocar de rota. Não queira sair desse lugar. Jesus, Ele precisa disso em nós. Ele precisa que nós reconhecemos a nossa fraqueza, ao ponto de nós levantarmos, ao ponto de nós tomarmos uma ação, ao ponto de nós pararmos de se lamentar e dizer: eu estou aqui. Eu não aceito a situação que o mundo está tentando eu viver. Eu não aceito o padrão que o mundo está tentando colocar para o meu casamento. Eu não aceito mais o padrão que o mundo está tentando colocar nos meus filhos. Não, eu tenho a palavra de Deus como padrão, e eu preciso ir para esse lugar. Jesus obedeceu. Agora a minha pergunta é: quando que Ele desobedeceu? O cara que não experimentou a desobediência, ele teve que obedecer. Você entende como é controverso? E às vezes a gente não para olhar as escrituras. A gente não para olhar, por que Deus fez isso? Por que Jesus fez isso? Porque nós somos desobedientes. E aí Ele queria ensinar para um bando de desobediência o que era ser obediente. E aí, mesmo sem nunca ter desobedecido nada, nenhuma ordem, Ele obedeceu. Ele obedeceu. A obediência dele levou Ele a perder a vida dele na cruz do Calvário, por mim e por você. E às vezes a gente vem aqui, cara, na ceia, naquela mesa bonita que Deus preparou através do seu filho para mim e para você. A gente pega o copinho, a gente toma um suquinho e nem sabe o que está fazendo. Isso é viver indignamente. Quando você não reconhece o sacrifício de Cristo na cruz, quando, esses atos não te levam à memória daquilo que Ele fez por mim e por você. Sim, isso é viver indignamente. Não é se você foi bonzinho o mês todo ou não. Não, não é isso. É se você não saber o que o Cristo está tentando ensinar para você todos os dias. É a falta de reconhecimento. Então aquele que nunca desobedeceu teve que ser obediente. Hebreus 5:8 vai falar: ainda que fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então aquilo que você está passando, seja sofrimento, seja qualquer coisa, está te ensinando algo. Então aprenda. Talvez a permanência nesse lugar seja porque o teu coração está fechado a esse aprendizado. Você está comigo?
A obediência de Jesus não foi teórica, ela foi vivida no campo da dor. Obedecendo, sendo traído, negado e humilhado. É Jesus, mano. Cara bonzinho pra caramba, legal tá com ele, irmão. Né? O cara que dava rolê, pegava os 12, vamos dar um rolê, vamos pra lá, vamos pra cá. Né? Ia num lado, ia no outro, brincava com as crianças, cara divertido. Se tu olhar os textos bíblicos, tu vai ver Jesus assim, cara. Jesus não era aquele cara chato, com a cara fechada. Sabe que tem gente que acha que quando vira crente, cara, é batizado naqueles tanques de vinagre, eu acho. Tem uma cara, eu sou santo. Né? Não tem, aqui não tem, né? Aqui não tem, né? Tudo alegre, né? Glória a Deus, aleluia. Não glória, pelo menos aí, vai. Aqui não tem, glória a Deus. Mas tem uns caras que são batizados no vinagre, mano. Meu Deus, eles querem demonstrar santidade pelo tamanho do bico. Né? Entorna a voz para poder falar mais grosso, para dizer que é santo. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não precisou fazer nada disso. Jesus era resenha, cara. Jesus saía com a galera. Jesus ressuscitado, pega essa. Jesus ressuscitado, já estava ressuscitado, já tinha morrido. Tudo certinho, já tinha ido no inferno, dado um chute na cara do cão. Estava tudo certo, tomou a chave para cima. Tá, onde é que está o rapaz? O rapaz está onde? Pá, 2 estão indo para Emaús. Correu atrás do cara. Volta para cá, gente. Ele não ficou lá dando sermão. Pô, não falei para vocês para não sair de Jerusalém? Não ficou falando disso. Ele só foi, acompanhou ele, escutou a história dele, escutou a lamentação dele. Chegou lá na mesa, a hora que ele partiu o pão, ele, era Jesus, eu não sabia. Volta correndo todo mundo para cá. Depois eles estavam lá num determinado, Pedro já tinha voltado a pescar. Pedro atribulado, né? Parece nós, né? Deus tinha mandado para ele não voltar para aquele lugar, ele voltou para aquele lugar, né? Não precisa levantar a mão, mas quantos já fizeram isso? Né? Que Deus te tirou de alguns lugares e você voltou para lá. Que Deus te arrancou de algumas escravidões e você de vez em quando tenta abrir a porta dessa escravidão, entrar nessa jaula e fechar ela, né? Quantas vezes a gente tenta isso? E aí tá lá, Jesus resenha. Pega uma brasinha, faz um foguinho, bota um peixinho ali, bota, né? Monta uma churrasqueira, tá fazendo peixinho. Dá uma subiada pra galera lá. Estava lá sem pescar de novo. Ei, tem um peixinho aqui quentinho para nós comer. Vamos comer junto. Jesus estava ressuscitado, cara. O convite de Jesus sempre é para andar com ele. O convite de Jesus sempre é para trocar uma ideia com ele. É para que você tenha uma amizade com ele ao ponto de ter fidelidade com ele. Fidelidade, irmão, não é, sabe? É que eu nunca vou trair Jesus. Nós traímos Jesus todos os dias, mano, se deixar. Só que fidelidade é o reconhecimento que eu posso voltar naquela fonte. Aquela fonte sempre vai ser fiel comigo, mesmo que eu não seja. Você está comigo aqui? Eu preciso entender essas coisas. Então a obediência de Jesus, ela não foi teórica, ela foi vivida no campo da dor. Ele obedeceu sendo traído, sendo negado, sendo humilhado. E deixa eu te falar, ele não ficou procurando atalho como a gente faz. Ele não ficou procurando os atalhos, ele não pulou o processo. Jesus respeitou tudo, cara. Ele não ficou, sabe, não, eu vou pegar um caminho alternativo aqui porque é mais fácil. Não, Jesus, ele não fez isso. Ele ficou, sabe, reto no caminho que precisava seguir. Ele suportou até o fim mesmo sem querer a cruz. Qual é o maluco que quer uma cruz, irmão? Ninguém quer, mas é uma ordenança. Nós precisamos fazer, nós precisamos seguir o exemplo. Entenda uma coisa, Jesus não fugiu da cruz. E por que nós estamos todo dia tentando fugir do processo? Vem para cá, louvor, em nome de Jesus. Jesus não fugiu da cruz. Então por que todos os dias nós estamos, sabe, tentando fugir do processo? A dor, ela pode ensinar que o conforto não revela. Deixa eu ser mais claro com você. A dor, ela pode revelar coisas que o conforto não revela. Então alguns desconfortos na sua vida são para Deus, na verdade, ensinar você um estágio que você ainda não aprendeu. É para te levar num lugar que você ainda não aprendeu. A obediência verdadeira se revela na submissão, quando é difícil de obedecer. Porque ser obediente naquilo que é fácil, irmão, tranquilo. Quero ver você obedecer quando é ruim de obedecer, cara. Quando é ruim para obedecer, você vai lá e obedece. É isso que Jesus estava tentando ensinar. Então a obediência verdadeira, ela se revela na submissão, de quando é difícil obedecer. Quando todo o cenário manda eu não obedecer, eu digo, não, eu vou manter-se fiel. Eu tenho um testemunho quanto a isso. Eu e o pastor Douglas, nós se conhecemos, deve ser uns 17 anos mais ou menos, sei lá. Frouxo uns 17 anos. Lá no começo, quando nós estávamos começando a vida, todo mundo junto. E aí, ele tinha um Celtinha branco, feio, cardido. Ele não está aqui hoje, vamos queimar o carro dele.
E ele chegou e disse assim: ô Mike, vamos comigo lá, eu quero trocar de carro, cara. Eu queria uma indicação tua, queria que tu fosse comigo. A gente foi lá em Floripa. Foi lá, escolhemos tal. E ele na época escolheu um carro, um Bravo, se eu não estou equivocado. E era um carro bonito, cara. Eu disse: uau, cara, esse aqui é um carro legal, tal. Vai ser bacana para ti e para tua família. Vai ser muito legal, tal. Ele foi lá e ele negociou. Daí ele me chamou para participar da negociação. Ele disse: ei, vem cá, fica junto aqui comigo. Aí eu tô lá. Aí ele fez as contas, tal, aquele negócio de financiamento bancário e tal. E deu, sei lá, um valor X de prestação. E aí o cara chegou e disse assim: ei, mas a gente pode diminuir a prestação? Ele disse: se tu pode diminuir, bacana. Diminui então, né? Não, mas daí assim, eu preciso que você modifique o valor daquilo que tu ganha, do teu olherite, é isso aí. Eu me lembro que o Douglas baixou a cabeça, coçou. Eu vou falar de mim, tá? Eu estava tendencioso a fazer aquilo que ele tinha pedido. Ai, pastor, que pecado. Claro, eu estou confessando, que ele confessa, deixa, né? Isso foi uma aula para mim. Porque se a compra fosse eu que estivesse fazendo naquele dia, eu aceitava. O cara tirou todo o atrapalho. O cara tirou: não, tu não precisa, o olherite eu mesmo modifico, eu mesmo coloco. Tu vais abaixar R$80, eu me lembro como se fosse hoje, porque era um valor muito expressivo na época, R$80. Era muito expressivo o valor na época. Eu vou abaixar R$80. Eu vou baixar R$80 da prestação. E aí aquilo, nossa, Deus está abençoando ele, né? Não era Deus que estava abençoando. Por quê? Porque estava em cima de uma plataforma de mentira. Está aqui comigo? Douglas coçou a cabeça, ele olhou para ele e disse assim: não. Se for para mim ganhar algum tipo de desconto precisando mentir, eu não quero. Às vezes Deus vai usar coisas tão simples para ensinar você, cara. Às vezes Deus vai usar coisas tão simples. Para você pode ser até prejuízo na hora. Ok? Para você vai olhar aquilo e dizer: não, cara, eu tive uma oportunidade de ser abençoado e neguei a bênção. Não, isso não é bênção, cara. Isso não é bênção. Teve um amigo que um dia pediu um conselho para mim e disse: pastor, eu quero morar nos Estados Unidos, quero tentar ter o sonho americano. Eu disse: uau, que legal, glória a Deus. Falou com Deus? Falei, pastor, Deus está abrindo as portas. Disse: como? Conheci um coiote. É o capeta que está abrindo essa porta. Não é Deus, cara. Não é Deus, cara. Você entende isso? Nesse espírito de sabedoria, eu queria que você se colocasse de pé, por gentileza. O mundo está olhando para mim e para você, cara. Que tipo de sal eu sou? O mundo está olhando para mim e para você. Está esperando que eu e você se colocamos nesse lugar e dissemos: sim, Senhor, eu quero aprender de Ti que é manso e humilde. Sim, Senhor, eu quero aprender de Ti que é manso e humilde. Sou o Senhor.